sou a Cris e eu estou aqui para mais uma aula sobre Espiritismo. Hoje eu vou falar sobre os chakras, também chamados centros vitais ou centros de força, e vou ficar mais particularmente hoje no coronário. E a aula que vem eu vou falar sobre todos os outros. Mas vamos começar então a nossa aula dizendo o seguinte: nós temos no nosso perispírito pontos de força, muitos, numerosos pontos de força que são encarregados de distribuir a energia vital pelo nosso corpo. E com essa distribuição da energia vital vai nos proporcionar o equilíbrio físico. Isso não foi descoberto pelo Espiritismo, isso vem desde a antiguidade, esse conhecimento. Os hindus já sabiam, os chineses já sabiam, inclusive os chineses, com base no taoísmo, eles desenvolveram uma técnica de cura em que eles estimulam esses centros de força e conseguem muitas vezes a cura através dessa estimulação. Isso é a acupuntura, tá? Então, vocês estão vendo aí na foto, né, que esses pontos, eles coincidem com as terminações nervosas e são numerosos, cerca de 750 mais ou menos, e cobrem todo o corpo. Mas existem também centros energéticos maiores, e esses maiores, eles são chamados de chakras. Eles são em número de 7, olha aí a foto, né? Eles também estão no perispírito, não estão no corpo físico, estão no perispírito, e são em número de 7. Vamos ver de cima para baixo, né? Lá no topo da cabeça, o coronário, aí temos o frontal, que André Luiz chama de cerebral, temos o laríngeo, cardíaco, o esplênico, gástrico, e o sexual ou básico, que André Luiz chama de genésico. E em sânscrito, chakra significa roda, círculo, disco, órbita. Vamos ver o que André Luiz nos fala no livro Entre a Terra e o Céu. Ele diz assim: o nosso corpo de matéria rarefeita, ou seja, o perispírito, ele está intimamente regido por 7 centros de força, são os chakras, que se conjugam nas ramificações dos plexos e que vibram em sintonia uns com os outros ao influxo do poder diretriz da mente. Nós vamos ver mais para frente o quanto a mente é importante, né, para a nossa vida. Ainda essa aula nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Então, existem esses centros, né, vitais, centros de força ou chakras, como queiram dizer, né, tanto faz aí a terminologia, mas eles, como vocês estão vendo aí na figura, eles têm correspondentes no corpo orgânico. Então a gente pode fazer uma localização geográfica deles, correspondendo aos plexos com que se relacionam. Então, nós podemos encontrar externos ao corpo orgânico, ainda que se afunilem, ou seja, são como funis que giram num determinado sentido, formando mini furacões, mini redemoinhos, com a abertura desses funis direcionada ao espaço. Então, nós estamos vendo que os chakras, eles estão no perispírito, eles têm uma forma de funil e eles têm ligação com órgãos físicos, né, a localização deles. Então, por exemplo, olha a foto aí novamente. Coronário estaria no alto da cabeça. O frontal, que André Luiz chama de cerebral, está na fronte, meio da testa, entre as duas sobrancelhas. Laríngeo, que está na garganta. O cardíaco, que está sobre o coração. O gástrico está sobre o estômago. O esplênico sobre o baço. E o genésico, que André Luiz chama de genésico, outras literaturas nós vamos encontrar como básico ou sexual, está no baixo ventre. Agora, é importante sabermos que esses chakras, né, todos os seres humanos possuem, mas eles têm algumas variações dependendo
do progresso e da evolução espiritual de cada um. Então, na pessoa que é mais evoluída espiritualmente, esses vórtices, eles vão ter uma vibração mais intensa, inclusive uma movimentação muito mais intensa. Pessoa que não é tão evoluída, ele é mais parado, mais devagar. A luminosidade também, pessoas evoluídas, é maior, mais intensa, e também a quantidade de energia que passa por eles em pessoas evoluídas espiritualmente é muito maior do que a energia que passa numa pessoa que não é tão evoluída, certo? Bom, André Luiz fala sobre o centro coronário, né, que é o que nós vamos ver agora, está no livro Entre a Terra e o Céu. Ele diz o seguinte: considerado pela filosofia hindu como sendo o lótus de 1000 pétalas, por ser o mais significativo em razão do seu alto potencial de radiações, de vez que nele assenta a ligação com a mente, que é a sede da consciência. Esse centro, ele recebe em primeiro lugar os estímulos do espírito, comandando os demais, vibrando com eles de forma interdependente. Então, nós recebemos a energia espiritual pelo coronário, que é o principal que nós temos, que está no alto da cabeça, e essa energia que a gente recebe, ela vai ser transmitida para todos os outros centros energéticos, todos os outros centros vitais. E está com interdependência entre eles, ou seja, um afeta o outro. Então, o ideal seria nós termos o equilíbrio de todos eles, para podermos viver uma vida em equilíbrio, certo? André Luiz ainda fala no livro Evolução em Dois Mundos o seguinte a respeito desse chakra. O centro coronário, instalado na região central do cérebro, que é a sede da mente, centro que assimila os estímulos do plano superior. Assimila os estímulos do plano superior, ou seja, ele vai receber os estímulos do plano superior. As energias superiores chegam até nós e entram em nós pelo centro coronário. E orienta a forma, o movimento, a estabilidade, o metabolismo orgânico e a vida consciencial da alma encarnada ou desencarnada. Porque como os chakras estão no perispírito, quando nós perdemos o corpo físico, nós não perdemos os chakras. Porque no plano espiritual nós vamos estar com o espírito e o perispírito, certo? Então nós continuamos com eles, continuamos com todos aqueles centros de força também, porque estão todos no perispírito. Bom, o centro coronário supervisiona ainda os outros centros vitais, como vocês estão vendo aí na foto, que lhe obedecem ao impulso procedente do espírito, assim como as peças secundárias de uma usina respondem ao comando da peça motor. Veja agora o que André Luiz vai falar ainda no livro Evolução em Dois Mundos, algo importantíssimo. Ele diz assim: dele parte, portanto, a corrente de estímulos espirituais, que eu já tinha dito antes, né? Os estímulos espirituais chegam até nós pelo coronário, mas olha agora, gente, a importância, com a ação sobre a matéria mental. Esses estímulos, eles chegam no coronário e influenciam diretamente a nossa mente, que o envolve, transmitindo, olha, aos demais centros da alma, ou seja, chega e vai transmitir em seguida aos outros centros, aos outros chakras. Refletiu o quê? Os reflexos vivos de nossos sentimentos, ideias e ações. Então, ele chega diretamente na nossa mente, mas aí, de acordo com a nossa vontade, a nossa mente vai funcionar de uma forma ou de outra. Então, aí vai depender, através do nosso poder, da nossa vontade, o que nós vamos falar, o que nós vamos sentir, o que nós vamos fazer. Então, esses atos, esses pensamentos e essas palavras
vão interferir diretamente, olha aqui, tanto quanto esses mesmos centros, interdependentes entre si, né? Eu acabei de dizer que eles têm uma interdependência, um afeta o outro. Olha, imprimem semelhantes reflexos nos órgãos da nossa Constituição. Então, dependendo daquilo que você faz, que pense e que sente, vai influenciar diretamente nos órgãos físicos, plasmando em nós próprios os efeitos agradáveis ou desagradáveis de nossa influência e conduta. Então, os nossos órgãos físicos vão receber toda a influência de nossa mente. E aí vai ter os efeitos agradáveis ou desagradáveis de acordo com a nossa conduta. Olha que impressionante, né? Nós somos os responsáveis por tudo aquilo que nos acontece. Nós somos os responsáveis pela nossa doença ou pela nossa saúde. E aí ele resume dizendo o seguinte, nesse mesmo livro: a mente elabora as criações que lhe fluem da vontade. Então, nós temos que ter vontade firme. E quem que dirige a nossa vontade? Nós, o nosso espírito. Nós somos controladores da nossa vontade. Ninguém pode dizer que a vontade é maior do que nós. Não. Nós temos o controle sobre a vontade, mas nós temos que querer, temos que ter a vontade, né? Então, a mente elabora as criações que lhe fluem da vontade e o centro coronário incumbe-se automaticamente de fixar a natureza da responsabilidade que lhe diga respeito, marcando no próprio ser as consequências felizes ou infelizes de suas movimentações consciencial no campo do destino. Então, quem que define o destino de cada um de nós? Nós mesmos. Dependendo do que nós fazemos com as energias espirituais lá do plano superior que chega até nós. Certo? Bom, este chakra é o mais refulgente de todos quando está em plena atividade, pois oferece abundância de efeitos cromáticos e vibra com imensa rapidez. Agora, a localização exata dele, olha aí no desenho, situado no alto da cabeça, na direção da glândula pineal. Ele é o grande receptor e distribuidor das energias espirituais, como eu já disse. Através do coronário, as energias espirituais atingem todos os centros, como eu também já falei, e por outro lado, as energias emanadas dos outros centros o atingem diretamente. Ele é então captador e doador. Então vamos tomar muito cuidado, vamos tentar manter o equilíbrio e nós vamos ver de que forma o equilíbrio de todos os chakras para nós podermos ter equilíbrio na nossa vida, para nós podermos ter felicidade, paz, né? Tem tudo funcionando de forma equilibrada, de forma organizada. Em Missionários da Luz, André Luiz fala o seguinte a respeito da glândula pineal. A pineal segrega hormônios. Se é uma glândula, ela vai produzir hormônios. Mas ela vai produzir hormônios psíquicos, que controlam as glândulas sexuais e todo o sistema endócrino. Então, de todas as glândulas que tem no nosso corpo, quem vai comandar tudo é a pineal ou a epífise. Pineal ou epífise é a mesma coisa, tá? Então, ela controla as glândulas sexuais e todas as outras. Aos 14 anos de idade, aproximadamente, ela deixa a ação frenadora que exercia durante o período da infância. Você pode ver que a criança, ela não tem estímulos sexuais, né? E recomeça a funcionar como fonte criadora e válvula de escapamento, aos 14 anos mais ou menos, que é quando chega na adolescência, né? Então é a glândula pineal que regula tudo isso, que comanda tudo isso. A partir da adolescência promove, portanto, a recapitulação. Olha, isso é importante. A partir da adolescência promove, portanto, a recapitulação da sexualidade,
faz com que a criatura examine o inventário de suas paixões vividas em outras existências. Olha, que reaparecem sob fortes impulsos. Então, na adolescência, a pessoa vai ter uma reminiscência daquilo que foi, principalmente de sua última reencarnação, que está mais forte. Então, e vai vir como impulsos muito fortes. Então, se você viveu desregramentos sexuais, esses desregramentos vividos no passado vão vir com força na adolescência, como em fortes impulsos. Cabe a nós vencê-los, né? Quem tem, depende, né? Depende, isso varia ao infinito, né? De pessoa para pessoa. Por isso que na adolescência tudo se complica, porque é aí que a pineal começa a... por isso que nós temos o período de infância. É o período em que os pais, eles conseguem ter um domínio sobre a criança para direcioná-la no caminho do bem. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Júpiter é o planeta mais evoluído do nosso sistema solar. Lá o período da infância, sabe de quanto tempo é? 6 meses. Por quê? Porque como é o planeta mais evoluído, as pessoas que lá estão são mais evoluídas. Então não precisam tanto de um período tão grande da infância, porque elas já estão mais avançadas. Os pais não precisam ter tanta ascendência sobre elas, não precisam encaminhá-las assim com um período de tempo tão grande. Agora, uma coisa eu digo, né? A criança é um filho de Deus, que Deus está colocando aos seus cuidados, à sua responsabilidade. E a responsabilidade do pai e da mãe na educação da criança e no direcionamento que faz em relação à vida, em relação ao caráter, em relação a tudo, a moralidade, a responsabilidade dos pais é imensa. Para que quando chegar na adolescência, que vem tudo aquilo, né, que a pessoa vai ser mesmo aquilo que ela parou lá na reencarnação passada, e é por isso que na adolescência a gente fala assim, eu não reconheço meu filho, não reconheço minha filha, ela está completamente diferente. Por quê? Porque ela está assumindo aquilo que ela foi. Por isso que nós não podemos não aproveitar o período da infância para direcionarmos aqueles espíritos. Tantos cromossomos, voltando aqui ao texto, tantos cromossomos da bolsa seminal nos meninos, como os do ovário nas meninas, recebem sua influência direta e determinada. Desse modo, sua posição na experiência sexual é básica e absoluta. Outra coisa, preside os fenômenos nervosos da emotividade como órgão de elevada expressão do corpo espiritual. Mais uma função. Comanda as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade, graças à sua ligação com a mente. Temos que ter vontade, né? Temos que fazer com que a nossa vontade supere a nossa ação, supere os nossos pensamentos, comande, né? Que a nossa vontade possa ser firme o suficiente para mudarmos o nosso comportamento. Supre de energias psíquicas todos os órgãos, né? Lembra? Vem com energias espirituais do plano superior para nós. É a glândula da vida mental, um dos principais constituintes do centro coronário, o mais importante centro vital do perispírito. É a mente. Bom, durante a tarefa mediúnica, né, para quem é médium, a epífise, o pineal, torna-se extremamente luminosa. A pineal ela vai ter uma importância muito grande nos fenômenos mediúnicos. Nesse momento entram em jogo vibrações sutilíssimas, não detectadas por aparelhos comuns. Então, essas vibrações que vão aparecer nos fenômenos mediúnicos, os aparelhos não captam. Agora, o que é prejudicial ao coronário, o que é benéfico? Vamos ver, para a gente começar a tentar manter um equilíbrio grande nesse centro, nesse chakra. O que é prejudicial a esse chakra, sem esquecer que ele vai influenciar todos os demais? Excesso de preocupação. Temos que ter fé. É claro que um pouco de
preocupação temos que ter, até mesmo para solucionar os problemas da nossa vida, mas temos que também entregar as coisas nas mãos de Deus. Tem coisas que independem da nossa vontade, então não adianta ficar tão preocupado. Sono insuficiente ou excessivo. Dormir pouco faz muito mal para o coronário. E também dormir demais. Guardar ódios, mágoas e rancores. Extremamente prejudicial à glândula pineal, ao chakra coronário. Desejo e vibração no mal. Não devemos desejar o mal para quem quer que seja, nem para pessoas que sabemos que não gostam de nós de jeito nenhum. Mesmo assim, não devemos desejar o mal. Egoísmo, ideias de vingança, né? Nem pensar, né? O egoísmo é um negócio, é um dos males da humanidade, né? Como já está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Os 2 maiores males da humanidade, egoísmo e orgulho. E isso faz muito mal para o coronário. E ideias de vingança também. E negativismo, né? Ter aquela mente negativa, isso faz muito mal, também muito prejudicial. E o que é benéfico? O que nós devemos tentar desenvolver para que o nosso coronário fique funcionando em equilíbrio? Ter equilíbrio das emoções. Hoje em dia, principalmente, isso está muito difícil, né? A gente vê as pessoas perdendo o equilíbrio por qualquer coisa, né? Gritam, se enfurecem, esbravejam. Praticar e desejar o bem é muito importante. Ter compaixão, altruísmo, oração frequente. Por quê? Quando você está em oração, principalmente aquela oração que parte da sua alma com Deus, né? Não aquela oração decorada. O que vai acontecer? Você vai direcionar a sua mente para a espiritualidade superior. Você quer coisa melhor do que isso? Nós deveríamos orar todos os dias, para que todos os dias a gente possa entrar em contato com a mente superior, com o plano superior. Que coisa mais benéfica do que isso para o nosso coronário? E otimismo, né? Ter confiança na vida, ter confiança no futuro, saber que tudo vai acontecer da melhor forma, né? Se nós tivermos sofrimento, o sofrimento vai nos ajudar em alguma coisa. Se nós tivermos felicidade também. Então, e o que nós tivermos que passar, nós vamos passar. Então, ter otimismo, saber que Deus está no comando de tudo, é nosso Pai, né? É o que mais nos ama e que mais nos quer bem. Então, ter otimismo sabendo que tudo vai acontecer da forma como tiver que acontecer. Eu desejo uma feliz semana para todos vocês. Um grande abraço a todos e até quarta que vem, se Deus quiser.